Acabou com a tensão. Mas, Renan Moura, e esse momento do Vasco, hein? Difícil, né, cara? Porque eu acho que criou-se uma expectativa muito grande com a chegada da 777, com o dinheiro que há muito tempo não aparecia em São Januário, com as contratações no início da temporada. Com as próprias promessas, né? As promessas também que foram feitas. Acho que o John, o Josh Wonder, falou muita coisa antes realmente de assumir o Vasco da Gama. Como, por exemplo, aquela famosa frase que no próximo clássico contra o Flamengo não teria uma disparidade financeira em campo. Seria a última vez que o Vasco jogaria em tais condições. E assim, o Vasco da Gama enfrentou o Flamengo, acabou sendo eliminado com 2 derrotas no Campeonato Carioca. Nesse início de Campeonato Brasileiro, não conseguiu fazer aquele papel que o torcedor tanto esperava e na Copa do Brasil foi eliminado como se fosse o clube associativo. Então, assim, eu acho que falta ainda a 777 entender o que é o Vasco da Gama. Eu acho que a empresa norte-americana não entendeu muito bem que contrato foi esse assinado para a compra do futebol do Vasco. E, meu amigo, se não contratar na janela agora de julho, agosto, é um dos grandes candidatos à queda na Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Até pelo discurso que a gente escuta dos próprios dirigentes que trabalham aqui no Brasil, que trabalham no Vasco da Gama. Discurso esse também que foi adotado pelo Maurício Barbieri, logo após as derrotas. Discurso esse adotado pelo próprio capitão do time, após uma derrota. Então, assim, é o que eu falo. Na minha visão, o campeonato ainda está no início, são 12 rodadas. A gente não chegou nem na metade do Campeonato Brasileiro. O campeonato esse que só vai terminar lá no fim do segundo semestre. E o discurso hoje é um discurso totalmente negativo dentro de São Januário. Então isso, na minha visão, contamina a arquibancada e vai tornando o Vasco da Gama um adversário frágil a cada adversário que tem pela frente. Hoje, o Vasco da Gama tinha que ser favoritaço contra o Cuiabá. E não é favorito. No jogo contra o Goiás, a nota divulgada pelo Vasco da Gama nas redes sociais, pedindo um ambiente que não fosse hostil, independente do resultado, eu acho que já estava impregnado na cabeça do torcedor vascaíno que se perdesse para o Goiás teria que quebrar São Januário. Acho que não é assim, cara. Eu acho que o Vasco da Gama ele subiu para a elite do futebol brasileiro com apoio do torcedor. Se o torcedor não apoiar o time no momento que vive, na volta ao futebol brasileiro, momento esse que o Botafogo também viveu, quando existia aquela possibilidade até de brigar até o fim do campeonato para não ser rebaixado já com a chegada do John Textor. Acho que o torcedor tem papel fundamental nesse momento do Vasco. Então, se o torcedor não acreditar e não apoiar os jogadores que hoje ele tem à disposição, vai ser muito mais difícil para se manter na elite. Mas eu acho que o torcedor do Vasco tá um pouco cansado, né? O torcedor Muito. do Vasco, o pessoal falou que, não vai mais sofrer, que esse ano vai ser diferente. O Vasco faz uma vitória em 11 jogos. Deixa eu falar, acho que quem melhor definiu... um pouco, né? Quem melhor definiu a situação que pensa o torcedor do Vasco nesse momento foi o Lédio Carmona, Sim. no texto depois do jogo Nas contra redes o Goiás. sociais, né? É óbvio que é difícil você pedir... E eu falei na questão também da torcida do Botafogo com o Luiz Castro, é difícil você pedir para o torcedor ser racional num momento desses. É claro que o Vasco perde agora, talvez o seu maior patrimônio, talvez a sua maior vantagem que tem, que é São Januário, que é o Caldeirão lotado. Que foi o que fez o Vasco, empurrou o Vasco para muitas vitórias no ano passado e basicamente foi essencial para o acesso no ano passado, né? São Januário. E pelas atitudes do torcedor acaba perdendo. Mas é muito difícil você pedir para esse torcedor que há 15 anos, desde 2008, é muito maltratado, é humilhado por diretorias incompetentes, gestões incompetentes, né? Tem elenco ruim atrás de elenco ruim, colecionando rebaixamentos. Então é muito difícil, ainda mais como o Renan falou, né? Você tem as promessas, você começa a criar expectativa de que agora tudo mudou, virou SAF, tudo mudou. Pelo menos não vai... A expectativa de que fosse pelo menos algo parecido com o Botafogo no ano passado, não iria sofrer. Só que não. Você vê que o Calvário continua, é mais do mesmo, o time continua se comportando como um clube associativo. Eu não consigo julgar o torcedor que age dessa maneira. Claro, eu não sou a favor de violência, não estou falando aqui que tem que ter violência, não.
Mas o torcedor é paixão. O futebol é paixão. E o torcedor do Vasco tem sido muito maltratado nos últimos anos. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!